Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Está no ar o programa Bichos Tagarelas, com as principais informações em língua portuguesa sobre o Brasil. Vamos então aos destaques de hoje, desta quinta-feira, 16 de novembro. O governo revoga a portaria sobre trabalho em feriados no comércio. Ou seja, temos novidades aí para os trabalhadores, em especial sobre os feriados. E o presidente Lula sanciona projeto para tentar reduzir a famosa fila do INSS. O presidente do Sebrae, Décio Lima, fala com exclusividade ao Bichos Tagarelas sobre os resultados dos eventos em Portugal e Espanha. E continua a onda de calor em quase todo o Brasil. Estamos derretendo. Um estudo aponta que a cada 100 mortos pela polícia em 2023, 65 eram negros. Internacional, Biden e Xi Jinping concordam sobre controle de fentanil e também em retomar comunicação militar. Está no ar o Bichos Tagarelas, hoje quinta-feira, 16 de novembro. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Pois é. E o Bichos Tagarelas com essa nossa gaivota sorridente e feliz é sinal de boa notícia também e de muita animação. Eu sou o Ricardo Weg, jornalista empolgadaço com a vida. E agora vamos a Brasília com o também colega jornalista Fábio Marçal, super bem informado, que traz então as principais notícias da nossa capital federal. Vamos lá, Fábio Marçal, meu querido. Podcast Bichos Tagarelas. O programa está animado para uma quinta-feira depois do feriado, Ricardo. Olha, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assinou uma portaria revogando decisão de 2021 do governo Jair Bolsonaro, que dava uma autorização permanente aos trabalhos no comércio durante feriados. A regra anterior permitia as jornadas de trabalho desde que houvesse um acordo entre patrões e empregados registrado em cláusula no contrato de trabalho. A mudança da lei, que estabelece que é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição. Então muda aí a vida, né, nos feriados para o comércio, né, especificamente para os trabalhadores do comércio, Ricardo. E o presidente Lula sancionou a lei que busca reduzir as filas do INSS, entre outras medidas, cria bônus para os servidores trabalharem fora do expediente. A lei permite ainda o uso de telemedicina para as perícias médicas e aceita, em casos excepcionais, atestados médicos e odontológicos pendentes de avaliação, dispensando a perícia oficial para conceder licença para o tratamento da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família. Então é bom vocês lerem essa lei, porque nesta lei muita coisa muda. O que a gente espera que a fila, né, descomunal do INSS reduza, porque quem está sofrendo é o povo. A gente vai falar no último bloco muito de notícias internacionais, mas nesta quarta
o presidente Lula acompanhou a votação no Conselho de Segurança da ONU, que acabou aprovando uma resolução sobre o conflito entre Israel e Hamas. Antes de o Brasil votar a favor do texto proposto por Malta, né, chegou a receber uma tradução da proposta para avaliar. O petista foi sendo informado pelo chanceler Mauro Vieira em tempo real durante a sessão, Ricardo. Depois, né, da chegada dos brasileiros que estavam na zona de guerra, na segunda-feira, Lula subiu o tom das críticas contra Israel desde o início do conflito. O Lula havia chamado Hamas de terrorista 7 vezes, enquanto se referiu ao outro lado dessa forma só 3. Né? O presidente fez ao menos 8 críticas diretas ao grupo palestino e 7 ao Estado israelense. Das ocasiões em que Lula citou a guerra, 23 vieram acompanhadas de uma crítica ampla. Nas entrelinhas, quando faz isso, dirige as reclamações aos dois lados. As críticas ao Hamas têm normalmente seguidas de uma reclamação sobre a reação de Israel. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, declarou que a discussão, né, sobre a lei de diretrizes orçamentárias deve ir até amanhã, né? Não deve o governo mudar alguma coisa hoje, mas apenas amanhã, Ricardo. A gente volta com mais notícias e eu sei que tu tem uma boa entrevista aí no programa, né, Ricardo? Isso é muito bom. Quem sabe a gente vai colocando lentamente imagens no programa, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo, tem muita coisa boa hoje no programa e fazendo um resumo do que vai acontecer hoje, os destaques, os tópicos para você acompanhar. Brasil mais produtivo, o vice-presidente Geraldo Alckmin divulga uma nova fase do programa de 2 bilhões de reais. Então, o vice-presidente ministro da Indústria divulga a nova etapa do programa que visa promover micro, pequenas e médias empresas. A nova fase, então, tem esse investimento de 2 bilhões de reais e deve atender até 200 mil companhias e será na Confederação Nacional da Indústria. O governo continua a discussão do orçamento sobre mudar ou não a meta do déficit zero para 2024. O STF, a gente vai falar melhor isso, julga a terceirização entre pessoas jurídicas e responsabilização de obrigações trabalhistas, e os policiais federais realizam paralisação em todos os estados por melhores salários, né? Então, isso aí vai acontecer, Ricardo. O ministro Silvio Costa, de Portos e Aeroportos, disse que o programa do governo, que oferecerá passagens aéreas a R$200, irá contemplar em sua primeira etapa de 2 a 8 milhões de pessoas. Afirmou então que deve ser lançado em janeiro de 2024. Os destaques da mídia internacional: New York Times, Senado aprova projeto de financiamento provisório, evitando o shutdown do governo. Washington Post: economia da faixa de Gaza em ruínas há anos, né? Está sendo reduzida agora a pó. Wall Street Journal: luta global contra a inflação muda de rumo. Clarim: dólar, inflação, ajustes e FMI. As propostas econômicas de Massa e Milei no final da campanha. O La Nation: governo intensifica o uso do Estado por campanha de medo contra Milei. E Le Monde, da França: Macron enfrenta um aumento do desemprego. Interessante que aqui, né, o desemprego está sendo reduzido, ele está em 7,7%, um patamar que há tempo não acontecia no Brasil. E o presidente Lula reúne-se com ministros no Planalto: Fernando Haddad,
da Fazenda, Mauro Vieira, de Relações Exteriores, e José Múcio, ministro da Defesa. Ele também sanciona o projeto de lei que regula a profissão de sanitarista no Planalto nesta quinta-feira, Ricardo. Teremos um último bloco muito interessante do encontro do Biden com Xi Jinping. Então, são coisas que você vale a pena ouvir no próximo bloco que eu vou fazer. E a entrevista, né, do nosso querido Ricardo Weg, que nos reserva. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, Fábio Marçal, muito importante as informações que você traz. E eu destaco essa em especial aí com o Geraldo Alckmin, né? Nosso vice-presidente da República e também ministro da Indústria e Comércio. Ele tem destacado aí, o Alckmin, essa importância da reforma administrativa, né? Nós falamos tanto em reforma tributária e o Alckmin agora está puxando aí a questão da reforma administrativa para tentar baixar o famoso custo Brasil e também buscar aí a desburocratização. Diz ele que são alguns dos gargalos aqui no Brasil que impedem o nosso desenvolvimento. Então ele diz que é preciso adequar ao tamanho do Estado brasileiro a nossa legislação. E o Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente, citou aí o vice-presidente geral do Michel Temer, o famoso Michel Temer, também foi citado indiretamente aí pelo Geraldo Alckmin no caso da reforma previdenciária e trabalhista. Por quê? Porque essas reformas começaram no governo Michel Temer e agora o Geraldo Alckmin quer então retomar essas reformas, né? E ele disse o seguinte: a reforma administrativa deve se fazer urgente para adequar o tamanho do Estado. Já foram feitas as reformas previdenciárias e trabalhistas, discursou o Geraldo Alckmin. E ele propôs também a discussão da reforma administrativa no Conselhão do presidente Lula, que foi criado em 16 de outubro, chamada também Câmara Técnica de Transformação do Estado, que é um composto por 17 conselheiros e mais 10 participantes. É isso aí, Geraldo Alckmin se mexendo, né, o nosso médico e vice-presidente da República. Muito bom, Fábio. Pois é, e um estudo traz aí informações lamentáveis, né, sobre as mortes por policiais. E o estudo publicado hoje pela Agência Brasil, né, foi publicado hoje mesmo, dia 16 de novembro, nesta quinta-feira, logo cedo o pessoal divulgou esse estudo e diz o seguinte, que o número de pessoas mortas pela polícia em apenas 8 estados brasileiros chegou a 4.219. Imagina só, 8 estados mataram 4.219 brasileiros. O estudo se refere ao ano passado, né, 2022. Desse total, 2.700 foram considerados negros, pretos ou pardos pelas autoridades policiais, ou seja, 65,7% do total dos mortos pelas polícias são negros, grande maioria. Se considerados apenas aqueles com cor e raça informada, né, 3.171 mortos, a proporção de negros chega a 87,4%. Os dados são do estudo Pele-Alvo, a bala não erra o negro, realizado pela Rede de Observatórios de Segurança do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CSEC. Foi divulgado então nesta quinta-feira, dia 16, com base nas estatísticas fornecidas pelas polícias do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará.
E o estudo só pôde ser realizado porque entraram na justiça pedindo o acesso à informação, né? Tiveram que entrar lá com base na lei de acesso à informação para ter essas informações. E vejam só, dos 8 estados, o Maranhão ainda não informou a cor e a raça de qualquer um dos mortos, né? Falta de dados aí no Maranhão. E os estados do Ceará e Pará, há um grande número de mortos também sem identificação de cor ou raça. 69% e 66%, respectivamente, dos mortos no Ceará e no Pará não tem informação sobre raça. Os dados mostram que a polícia baiana foi a mais letal no ano passado, com 1.465 mortos. Desses, 1.183 tinham cor e raça informada. Quer dizer, olhem só, vejam só, escutem só, 1.465 mortos e desses 1.121 eram negros, ou seja, 94,8%, né, daqueles com raça e cor informada, bem acima da parcela de negros da população total do estado, que é de 80%, segundo a pesquisa feita com base aí no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além disso, em todos os 7 estados que informaram a cor e a raça de parte das vítimas, né? No Pará, além disso aí, no Pará, por exemplo, 93,9% dos mortos com cor e raça identificados eram negros, 93,9%, enquanto o percentual de negros na população no Pará é de 80,5%. E os demais estados apresentam então as seguintes proporções de mortos entre negros e informados aí de acordo com os percentuais na população. Por exemplo, vamos lá, Pernambuco, 89,7% dos que morreram eram negros, sendo que 65,1% são negros no estado. No Rio de Janeiro, a proporção foi de 87% de mortos contra 54,4% da população negra no Rio de Janeiro. No Piauí, a proporção foi de 88,2% mortos para 79,3%. E no Ceará, de 80,43% para 71,7%. E em São Paulo foram 63,9% de mortos pela polícia negros, né? 63,9%, enquanto a população de negros em São Paulo é considerada em 40,3%. Temos aí problemas sérios de racismo escancarado nesse altíssimo número de mortos, o que é outro dado lamentável, né? Tantos mortos pela polícia. E olha só, estamos falando de apenas 8 estados onde foi feito o estudo. 4.219 mortos em um ano. 4.000 pessoas, hein? 4.200 pessoas. Internacional. Ricardo, o presidente Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping concordaram em tomar medidas para reduzir a produção de fentanil e restaurar a comunicação militar durante a cúpula de quarta-feira, disse um alto funcionário dos Estados Unidos à CNN. Os líderes também enfatizaram que queriam estabilizar as relações entre Estados Unidos e China após meses de aumento da tensão. Os resultados que eram esperados antes das reuniões representam um progresso na melhora da relação tensa entre os dois países, mas não houve uma declaração conjunta ou outra declaração de cooperação. O alto funcionário americano disse que a China concordou em ir atrás de empresas que produzem precursores químicos de fentanil, o poderoso narcótico que gerou uma crise de drogas nos Estados Unidos. Em média, aproximadamente 300 pessoas morrem por dia nos Estados Unidos
em razão do uso ilegal e abusivo do fentanil, 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina, e responsável por 75 mil mortes somente no ano passado nos Estados Unidos. Pior, Ricardo, que ela já chegou no mercado ilícito das drogas no Brasil. Xi Jinping também concordou com mecanismos que abordariam potenciais erros de cálculos militares e concordou com fóruns para que os dois lados apresentem suas preocupações. Antes do encontro, altos funcionários disseram que nos últimos meses os seus pares chineses estavam relutantes em concordar com a retomada das comunicações entre militares. Tudo em função daquele episódio, aquele incidente do balão espião chinês, que ressaltou a importância então das comunicações entre os militares. Aparentemente, eles estão se entendendo, Ricardo. Fábio Marçal, essa notícia que você traz aí, Estados Unidos e China estarem se unindo novamente, né? Isso é muito importante, né? A gente estava ouvindo falar em nova guerra mundial. É importante que essas grandes potências aí sentem para conversar, né? Que estreitem seus laços de comunicação e pela paz, né? De preferência, né? E no caso aqui, como você disse, estão aí tratando do fentanil, essa droga aí que está vindo com força e matando muita gente já nos Estados Unidos e lamentavelmente está chegando aqui no Brasil. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Fábio Marçal, meu querido, vamos falar aqui do Sebrae, né? O que é o Sebrae? O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Pois então, a gente ouve falar muito do Sebrae e hoje quem está presidente do Sebrae é o Décio Lima. O Décio Lima esteve em diversas rodadas de negócios do Sebrae em Portugal e também na Espanha. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele e ele traz então informações com exclusividade direto lá da Europa. O Décio Lima, muito bem articulado, né? Ele que já foi deputado federal e hoje está presidente aí do Sebrae. Décio Lima em Brasília, eu lembro que ele chegou a ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, muito bem articulado o Décio Lima e agora no Sebrae. Então ele gravou aqui com exclusividade aos Bichos Tagarelas e ele estava dentro de um trem, para quem tiver curiosidade em olhar para a tela, nós temos aí a imagem, ele gravou em áudio e vídeo, temos a imagem aí do presidente Décio Lima. Dá para ver como são bonitos, né, os trens na Europa. Eu fico sonhando com o dia que os trens de passageiros sejam realidade aqui no Brasil, com qualidade, né, e linhas para a gente se locomover por todo o país. Mas é isso, vamos ouvir então o que diz aí o Décio Lima, presidente do Sebrae, sobre essas atividades aí ligadas às micro e pequenas empresas que ocorreram então em Portugal e também na Espanha. Ele fala aqui sobre as atividades em Portugal. Vamos ouvir então o Décio Lima. Podcast Bichos Tagarelas. Olha pessoal, estamos saindo aqui dessa jornada extraordinária do Web Summit com a presença marcante do Brasil, sobretudo dos micros e dos pequenos empreendedores, que duplicaram a sua presença de um ano para o outro. O Brasil, portanto, está no caminho certo, buscando no processo da economia globalizada o seu protagonismo da inovação. É incrível o que acabamos de presenciar aqui em Lisboa, em Portugal, junto com todos os órgãos intermitentes. A APEX, que é a porta internacional, a SERPRO,
encontro a presença dos ministérios da Ciência e Tecnologia representados, do Ministério da Indústria e Comércio e principalmente do nosso SEBRAE, de todos os cantinhos do nosso país, trazendo os empreendedores da inovação. O Brasil está dando um show no panorama internacional da economia. Parabéns, presidente Lula. Parabéns, vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos alcançar um Brasil com emprego e sem fome e sem miséria e com a nossa economia aquecida. Podcast Bichos Tagarelas. Olá, hoje dia 16 de novembro, quinta-feira. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com o querido Fábio Marçal, direto de Brasília. Eu sou o Ricardo Weg, jornalista empolgado com a vida, e na nossa mesa de áudio temos o Maurício Viana, nosso cineasta. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.